Olá, tudo bom? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre doutorado. O que é doutorado? Para que serve um doutorado? Quais são os benefícios do doutorado e quais as exigências para se tornar um doutor? Na verdade, quem é doutor é aquele que fez doutorado. E o que é então o doutorado? É aquele curso, aquele processo, aquela especialização da cátedra acadêmica que você agora deixa de ser apenas um graduado. Na maioria das vezes você fez um mestrado e agora você vai seguir a carreira para o doutorado. O doutorado no Brasil, ele pode demorar de 4 a 6 anos. Tá? O período médio ideal que você mantenha nos 4 anos, tá? Mas você pode pedir prorrogação sem perder, sem jubilar até o 6º ano, mas lembrando, não faça. Então, o doutorado é esse período de 4 anos que você irá se dedicar ao aprofundamento da pesquisa e idealização de uma tese. Então, você termina, é como se fosse o último estágio da cátedra acadêmica, quando você termina seu doutorado, que é esse processo desse período de estudo de 4 anos e desenvolve a sua tese, apresenta a sua tese. Essa tese, assim como no mestrado, também deverá passar pela banca de qualificação e depois pela defesa final. Uma tese de doutorado, ela vai ter hoje mais ou menos entre 120 a 200 páginas. Algumas se estendem até 400, 500, mas hoje não é indicação da CAPES. A tese, portanto, ela tem como objetivo trazer, como o próprio nome diz, uma tese, trazer algo novo sobre determinado assunto. Um estudo que pode ser teórico e também aplicado. É claro, sempre com abordagem e profundidade científica. E isso é muito importante para você pensar. Para que serve, então, esse doutorado? Então, a gente está falando que a gente está num ambiente de cátedra acadêmica. Logo, um professor que é doutor, ele é um professor pesquisador. Então, ele é um professor que ele não só leciona, como ele também produz. E ele produz o quê? Ciência. Esses dias eu até gravei um vídeo sobre algumas pessoas me perguntando, né, qual era a sensação de produzir um artigo e produzir um livro. E aí foi que eu expliquei que para o professor doutor, para o pesquisador, isso é uma rotina, isso é a existência, é a razão da nossa existência enquanto pesquisador e enquanto doutor, porque o doutor ele está justamente nesse espaço aonde ele tem que produzir. A gente não só produz aulas, como eu estou fazendo aqui com vocês, mas a gente também tem que produzir ciência. Então eu participo de vários grupos de pesquisa, tenho os meus alunos, a gente está o tempo todo escrevendo, o tempo todo pensando em ciência, produzindo ciência, e esse é o papel do professor doutor. Então o doutorado ele serve para te dar capacitação, para te dar introdução, para te auxiliar, para te desenvolver nesse ambiente da pesquisa e nesse ambiente do contexto científico. Eu não posso dizer que ele prepara para a sala de aula, porque na verdade você pode fazer algumas disciplinas, entrar como professor adjunto de algum outro professor que tenha esse interesse, mas na verdade, verdadeira mesmo, o doutorado vai fazer você passar 4 anos num processo muito solitário e muito investigativo no campo das ideias. Você vai passar horas e horas e horas se dedicando a um assunto, à escrita, à produção, à pesquisa, à leitura, à compreensão, a conhecimento, a estudos que você vai ter que traduzi-los em formatos de artigos científicos e teses, ou a sua tese, um processo de tese que passará, como repito novamente, pelo processo de qualificação e o processo da defesa. Geralmente, se você é um profissional de mercado, pouco vai ser interessante o doutorado. Até o mestrado profissional é interessante, você ganha experiência, ganha know-how. Mas geralmente quem vai pensar no doutorado e é de mercado já é perto da aposentadoria, onde realmente ele pretende a dedicar o tempo, lecionar, em colocar suas experiências vividas dentro do campo acadêmico e desenvolver pesquisa. Dificilmente a pessoa vai ser interessante para a pessoa investir tantos anos da sua vida num doutorado se a pessoa ainda tem inclinação para o mundo corporativo. Veja,
É claro, reconhecemos que toda regra tem sua exceção. Você pode sim transitar entre os dois ambientes. O que eu estou falando é que pode ser difícil e às vezes desinteressante. Por exemplo, se você é um diretor executivo de uma organização, dificilmente você vai conseguir se dedicar para qualquer tipo de doutorado. Eu até conheço uma pessoa que faz esse tipo de estratégia pessoal, mas que acaba não sendo interessante de 100% para a organização. Então, ele chegou num cargo bom dentro da organização, mas não é um cargo máximo, porque ele está abaixo de outras pessoas que tenham mais tempo, mais dedicação e mais prática para a empresa. Então, essa pessoa que eu conheço, ela se dedica a lecionar à noite, trabalhar na empresa durante o dia e, portanto, para essa pessoa, o doutorado serviu. Então, é uma prática realmente que você tem que pensar antes de fazer. Agora, existe uma coisa que é bem interessante a gente falar. Existem algumas instituições de ensino superior que pagam mais para mestre do que para doutor. Então, eu vou explicar e depois eu vou explicar o porquê. Algumas instituições, principalmente aquelas instituições voltadas mais ao mercado, preferem ter professores mestres. Lembramos que o doutorado é depois do mestrado. E isso é uma tendência que eu tenho visto se intensificar. Talvez porque o doutor, ele passe muito tempo se dedicando ao campo teórico. E quando ele vai lecionar, ele acaba não desenvolvendo algumas habilidades que o mestre ainda tem, que é de estar mais no mercado, que é de trabalhar de uma maneira mais equitativa, menos rígida com os alunos. Então, talvez isso explique a preferência por algumas instituições em remunerar melhor o mestre do que o doutor. O doutor realmente ele passa muitos anos pesquisando o assunto da tese dele. Ele passa muitos anos na sua vida. Imagina você 4 anos da sua vida pensando só em uma temática, trabalhando, lendo, escrevendo, se tornando um doutor dentro daquela área para desenvolver a sua tese. Então, é óbvio que você vai acabar ficando muito rígido daquela parte. E quando as pessoas falarem, você vai estar muito crítico, porque você já estudou, você já olhou e aí você já passou 4 anos tendo tempo para realmente fazer uma tese. Afinal de contas, o título de doutor não vem à toa. Se a pessoa é doutora, ela é realmente doutor numa área de um conhecimento e ela realmente passou bastante tempo investigando sobre isso. Desta forma, talvez aí seja uma justificativa para algumas instituições, principalmente as que possuem mais características de mercado, prefiram pagar mais para o mestre do que para o doutor. E é uma coisa para a gente pensar. Então, o que eu tenho para falar para você é o que eu falo em todos os vídeos. Não existe certo nem errado, existe aquilo que faz parte do seu composto, do seu contexto e do plano que você fez para a sua vida. Ah, eu posso fazer doutorado? Você pode fazer tudo o que você quiser. Você só tem que pensar que se é o momento e se é isso que você quer para a sua vida. Se você vai conciliar ou não, eu estou dando parecer porque talvez não seja interessante. Mas, como eu falei, depende tudo da estratégia pessoal que você vai traçar. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui e que nós temos uma oferta de cursos individuais para acompanhar você nesse processo, até mesmo para lhe auxiliar se está na hora de você pensar num doutorado. Eu vou pedir para deixar o link aqui e já peço que você dê um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!